Ler a Bíblia é sempre um desafio para aqueles que abordam um texto bíblico sem tomar o devido cuidado de entender o contexto das passagens. Mas existem textos que, mesmo tentando prestar muita atenção, ainda parecem muito difíceis de serem entendidos e explicados. No Teólogos de hoje, separamos alguns textos desafiadores para buscarmos a explicação e tirarmos as nossas dúvidas. Acompanhe a primeira rodada de textos a seguir. O Teólogos está só começando. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Isaías 25, verso 7. Se Deus é bom, se o seu caráter é de amor, como pode esse texto estar nos dizendo que Deus é responsável por criar o mal? Esse texto de Isaías tem sido muito mal compreendido. Você que nos assiste, quem sabe já leu e ficou pensando, como é que Deus pode criar o mal? Ninguém tem muito problema em saber que Deus criou o bem, mas criar o mal. E geralmente a gente leva a ideia de mal no sentido de mal moral. Mas se Deus é puro, santo, nunca ele iria criar o mal no sentido moral. Senão ele se contradiz. O mal moral vem do demônio, vem das paixões pecaminosas que a gente nasce com elas. Você deve estar se perguntando, será que esse texto não se refere à criação de Satanás? Não. Deus ele só cria o que é bom. Deus criou um ser bonito, perfeito, que a Bíblia chama de Lúcifer. Mas ele, depois usando o seu livre-arbítrio, ele entrou pelo lado de desobedecer a Deus. Então se tornou Satanás, que é o nosso adversário. Ele é que cria o mal. Mas esse texto de Isaías deve ser lido à luz do contexto. O contexto onde ele está inserido, antes e depois, está falando da obra que Deus faria através de Ciro. Ciro, governador persa, se aliou com os medos e venceu a Babilônia em 539. Então Deus está dizendo que vai criar um mal para a Babilônia. Aí você já pode ver que não é um mal moral, é um mal político-militar. Ou seja, vai deixar que Ciro vença a Babilônia. Nesse sentido, Deus está criando o mal para a Babilônia usando Ciro. E Deus com Ciro faz a mesma coisa no sentido de criar o bem. Quando Ciro libertou o povo de Deus da mão dos babilônios, em 537, Deus criou o bem para o seu povo através de Ciro. Então com Ciro Deus cria as duas coisas. Cria o mal para a Babilônia, permitindo que os medo-persas vençam a Babilônia. É o mal político-militar. E Deus cria o bem através de Ciro. Quando Ciro, vencendo a Babilônia, libertou todos os escravos que a Babilônia tinha levado para a Babilônia. Então, o mal aí não é o mal moral, é o mal político-militar. Porque Deus não se contradiz. Se Deus é do bem, ele não pode criar o mal moral. Então, o texto tem que ser lido à luz de Ciro. Tá? Com Ciro, Deus faz as duas coisas. O bem para o seu povo, Ciro liberta, e o mal para a Babilônia, quando Ciro se alia com os medos e então derrotam o último rei que estava no trono ainda, o Belzazar, que o pai dele, Nabonido, estava lá em Temã, na Arábia, lá num oásis tranquilo, e deixou a bomba chiando lá para o Belzazar. E Belzazar, então, ele era uma pessoa de orgia, bebedeira, não estava assim atento. Então Ciro e Dario, o Medo, entraram lá na Babilônia, mataram esse rei, Belzazar. Então Deus está criando o mal para a Babilônia. Mas nunca Deus criaria o mal moral. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus 5, 48. Todos nós somos pecadores e temos muitas lutas para fazer a vontade do Pai. Jesus está aqui exigindo de nós a mesma perfeição que Deus possui? Esse texto de Mateus, sede vós perfeito como perfeito é vosso Pai, devemos também entendê-lo à luz do contexto. Deus é perfeito em justiça. O contexto fala que Deus manda o sol sobre maus e bons, manda chuva sobre maus e bons. Então Deus não é parcial. Então devemos tentar imitar a Deus também, não fazendo acepção de pessoas. Mas também, se alguém levar para o lado da perfeição moral, só Deus é perfeito absolutamente.
Nele não tem nenhum erro, nem em pensamento, nem em atos, nem em palavras. Então Deus é perfeito, absoluto. E nós podemos ser perfeitos no sentido de também sermos justos, não discriminarmos ninguém, mas nunca chegaremos ao nível de Deus. Então cada um é perfeito na sua esfera. Deus é perfeito, absoluto, absolutamente falando, na esfera divina. E nós podemos ser perfeitos no sentido de fazer o que é certo, com a força que Ele dá, porque mesmo coisas boas que a gente faça, a gente pode fazer às vezes por egoísmo, para se mostrar, para se ver livre de alguém, fazer o bem para alguém, para se ver livre da pessoa, dar uma esmola. Então, a gente nunca alcançará a perfeição ao nível de Deus. Mas Ele é o nosso modelo, não é? Ele é o nosso ideal. Então, nunca devemos discriminar ninguém, devemos procurar fazer as coisas corretas, imitando Deus que faz as coisas corretas. Mas cada um no seu nível, né? Porque se a gente pensa que a gente deve chegar à perfeição divina, isso é uma impossibilidade total. Então Deus é perfeito absoluto. Nós podemos ser perfeitos no sentido de fazer o bem, fazer as coisas certas, com a força que Ele dá, mas sempre estaremos na esfera nossa humana. Não é? Porque senão alguém pode ficar desesperado, pensando, eu já fiz tanta coisa boa e parece que está faltando. Esse era um dos problemas dos fariseus. Os fariseus tentavam guardar a lei, todas as vírgulas da lei, da Torá, da lei de Moisés, para merecer o céu. Mas eles tinham assim uma noção que parece que estava faltando. E é mesmo. Mesmo que a gente faça tudo certo, mas mais dia, menos dia, a gente faz uma coisa errada. Então, os fariseus tinham um grande problema de consciência. Será que eu já fiz tudo certinho para merecer o céu? Será que não está faltando alguma coisa? Tanto é que a pergunta de um fariseu para Jesus geralmente era assim: mestre, que mais eu farei para herdar a vida eterna? Então eles tinham a noção que não tinham atingido essa perfeição absoluta que eles achavam que podiam alcançar. Então, cada um na sua esfera. Deus é perfeito no sentido de não discriminar ninguém, fazer as coisas certas ao nível de Deus, nível absoluto, e nós podemos tentar fazer o que é certo, imitando a Deus, mas sempre sabendo que nós somos seres humanos falíveis, pecadores, mas é um bom exercício tentar imitar a Deus. Claro, nunca chegaremos ao nível dele, mas a gente, ao tentar imitar a Deus, a gente, com a força que Ele dá, a gente pode fazer o bem às pessoas. Por isso, vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Mateus 12, versos 31 e 32. O que é o pecado ou blasfêmia contra o Espírito Santo e por que esse pecado não pode ser perdoado? Esse assunto de pecar contra o Espírito Santo tem levado muita gente quase à loucura. Assim, será que eu não já ultrapassei? Será que o meu proceder já nos agradou a Deus que eu pequei contra o Espírito Santo? Eu tenho dito assim para a pessoa que me faz essa pergunta, dizendo assim, se você está preocupado com coisas espirituais, é um bom sinal, um excelente sinal. Porque uma pessoa que pecou contra o Espírito Santo, ele não tem mais interesse em saber nada de Deus, das coisas de Deus, né? Você que nos assiste deveria olhar o texto e ver que o contexto é muito importante para explicar o texto. O contexto aí é o seguinte: Jesus fazia as obras de Deus, milagres, expulsão de demônios, que é o exorcismo, né? Curas. E os fariseus tinham toda a chance de saber que aquilo era de Deus, mas por inveja, por preconceito, porque Jesus era da Galileia, era filho de um carpinteiro, eles achavam difícil ele ser o Messias. Eles queriam um Messias de guerra, um Messias que juntasse um exército para expulsar Roma, mas o Messias que mandava amar o inimigo, não ia dar certo esse Messias para eles. Então eles atribuíam a obra de Cristo ao demônio. Falaram, você expulsa demônios pelo poder do demônio. Você dá vista aos cegos pelo poder do demônio. Então Jesus falou assim, olha, vocês têm todas as condições de saber que eu faço essas coisas da parte de Deus. Porque um demônio não pode fazer esses sinais assim, não. O demônio às vezes faz um sinal, às vezes até cura fisicamente, mas só fisicamente. Ele não restaura a vida espiritual da pessoa, como Jesus dava um novo começo às pessoas, como fez com Maria Madalena, não? Expulsou os demônios dela e ela mudou de vida. Então, o pecar contra o Espírito Santo aí, nesse contexto, é atribuir a obra de Deus, quando você tem todas as condições de saber que é de Deus, atribuir ao demônio.
por preconceito, por não gostar da pessoa. Pecar contra o Espírito Santo, no contexto aí dos fariseus, não é um lance isolado. Por exemplo, eu falei mal do Espírito Santo, eu fiz uma coisa errada. A ideia é de uma recusa persistente e por muito tempo de ir contra as orientações de Deus, contra o que eu sei que é certo de acordo com a Bíblia. Então, quando eu tenho a condição de saber o que é certo segundo a Bíblia, eu conheço e eu sei, e eu resisto a obedecer isso, eu estou no caminho de pecar contra o Espírito Santo. Enquanto tem vida, tem esperança. Ninguém nunca pode dizer que alguém já pecou contra o Espírito Santo, só Deus sabe disso. Então, agora, se a pessoa conhece a verdade, conhece mesmo, sabe o que está fazendo, e ele resiste em obedecer essa verdade, e ele morre sem se arrepender, ele cometeu o pecado imperdoável, ou seja, o pecado contra o Espírito Santo. Por que pecado contra o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, Jesus falou que é aquele que convence do pecado, mostra o que eu estou fazendo de errado, me convence da justiça, do que é certo, e do juízo. Ou seja, se eu sei o que é certo e faço o que é errado, me aguarda o juízo, e o juízo de condenação. Então, o pecado contra o Espírito Santo é qualquer pecado. A gente, às vezes, fala pecado grande, pecado pequeno. Qualquer pecado, qualquer desvio de seguir a verdade, propositalmente, sabendo o que está fazendo, por muito tempo, e a pessoa morre, então ele pecou o pecado imperdoável. Por que imperdoável? Porque a Bíblia diz que todo pecado é passivo de perdão. Mas o pecado imperdoável, qual é ele? É resistir ao Espírito Santo. O Espírito Santo diz, olha, isso não está certo, isso não tá legal, muda, vai por outro caminho, e eu persisto naquele caminho errado. Então, se eu nunca pedir perdão daquele pecado, eu cometi o pecado imperdoável contra o Espírito Santo, porque a Bíblia fala, se confessarmos os nossos pecados, isso é João que fala, numa das cartas, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, toda injustiça confessada e deixada é passível de perdão. Mas assim, um pecado grande ou pequeno, se é que podemos dizer assim, se eu sei que estou fazendo errado, persisto naquilo por anos a fio, chega um tempo que eu não ouço mais a voz do Espírito Santo falando, isso não está legal. Eu penso que aquilo está certo. E se eu penso que está certo, eu nunca vou me arrepender daquilo. E se eu morrer naquele pecado, eu cometi o pecado imperdoável. Mas assim, você que nos assiste, fique tranquilo. Se você ainda se preocupa com Deus, com as coisas de Deus, em orar, em confessar os seus pecados a Deus, em ler a palavra de Deus, é um bom sinal que você ainda não pecou com o Espírito Santo. Porque a pessoa que peca com o Espírito Santo, ele não tem mais interesse em coisas espirituais. Só Deus pode dizer quem já pecou com o Espírito Santo, mas enquanto tem vida, tem chance de mudar. Agora, se eu persisto em fazer o que é errado por anos a fio e morro nesse pecado e nunca pedir perdão, se eu nunca pedir perdão, esse pecado é imperdoável. Eu resisti às influências boas que o Espírito Santo me dizia que não estava certo aquilo. Eu resisti. Se eu resisto tanto, a Bíblia fala de consciência cauterizada. O que é cauterizada? Insensível. Então o Espírito Santo até pode falar, mas eu não ouço mais. Pela minha postura intransigente, persistente em fazer o que é errado. Quando eu sei o que devia fazer. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Romanos 12, 13. Se somos justificados pela fé em Cristo Jesus, por que Paulo parece estar defendendo a justificação pelas obras? Aparentemente, sem conhecer Paulo, alguém poderia pensar que Paulo está ensinando a justificação pelas obras. Porque ele fala que os simples ouvidores da lei, quer dizer, quem sabe o que é certo e faz o que é errado, não vão ser justificados, mas aqueles que fazem o que é certo serão justificados. Primeiramente, devemos entender a teologia de Paulo. Romanos é um bom exemplo. Paulo sempre diz que a justificação é pela graça de Cristo, mediante a fé no sacrifício que Cristo fez. Então, ponto final. Nada de justificação pelas obras. Mas o texto aparentemente está dizendo que a pessoa que pratica a lei vai ser justificada. Então devemos entender, a Bíblia nos contradiz. Paulo não iria se contradizer. O Espírito Santo que usou Paulo não ia dizer uma coisa no lugar, que a pessoa é justificada pela fé, e em outro lugar diz que as obras justificam. Devemos entender aí que Paulo está dizendo que tipo de fé a pessoa tem. Por exemplo, se a pessoa... Porque através da minha postura, das minhas obras, eu demonstro que tipo de fé eu tenho em Jesus. Então, os simples ouvidores da lei não vão ser justificados. Ou seja, a pessoa que sabe o que é certo e faz o que é errado,
ele vai ser condenado. É isso que Paulo está dizendo. No juízo, a base do juízo será a lei. O que você fez de certo e errado. Então, se eu guardei a lei não para ser salvo, claro que não, mas porque já fui salvo em Jesus, eu estou evidenciando com as minhas obras que tipo de fé eu tenho em Jesus. Tiago vai dar uma palhinha nesse sentido aí. Tiago vai dizer que a pessoa que diz que tem fé, mas que não tem boas obras, que não faz o que é certo, então essa fé é mentirosa, é uma fé morta. Então Paulo está dizendo que a pessoa que pratica a lei vai ser justificada é no sentido do julgamento final. Ou seja, através das minhas boas obras, eu demonstrei em vida que tipo de fé realmente eu tenho em Jesus. Ou seja, que a minha fé não foi uma mentira. Não foi apenas uma fé teórica que me levou a fazer o bem às pessoas. Porque até o demônio tem fé também. No Tiago fala que o demônio crê que Deus existe, mas o demônio não tem boas obras, só más obras. Então, longe de Paulo ensinar a justificação pelas obras, ele tem aí o contexto de julgamento final. No julgamento final, Deus vai dizer para a pessoa que fez o que é correto: se vinde benditos do meu Pai. Por quê? Não porque a pessoa fez boas obras para ser salva, mas como consequência da salvação. Ou seja, ele tinha uma fé viva que o levou a fazer boas obras. E as pessoas que diziam que tinham fé, mas cujas obras eram más, essas pessoas serão reprovadas. É tanto que no julgamento final algumas pessoas vão dizer: mas em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz milagres. Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. Porque às vezes fez isso para mostrar para os outros a sua espiritualidade, para ganhar dinheiro, para tapear os outros, como acontece muito nessas curas, nessas coisas, não? Que tem muita fraude às vezes. Então as pessoas às vezes fazem o bem para se mostrar como os fariseus. Então eu devo fazer o bem não é para merecer a salvação. Quem merece é Cristo, mas ele acredita na minha conta o saldo, e que saldo, não? Ele tem um saldo muito infinito, acredita na minha conta tudo de bom que ele viveu. Agora, se eu fiz alguma coisa boa, foi por amor a ele, não para mostrar para os outros a minha espiritualidade, não para tapear os outros, né? Então o contexto aí que Paulo está dizendo, que hão de ser justificado, é o contexto do julgamento final, cuja base é a lei de Deus, né? Então, se eu guardei a lei de Deus por amor, fiz o que era certo, eu mostrei que tinha amor de verdade por Cristo, tinha fé de verdade nele. E se eu sabia o que devia fazer e fiz coisa errada, então eu serei reprovado. Mas Paulo não está ensinando aí a justificação pelas obras, apenas ele tem em mente o julgamento final, cuja base vai ser a lei de Deus. Quando ele abriu o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Apocalipse 6, verso 9. O apóstolo João está insinuando que a alma das pessoas fica em algum lugar após a morte? Esse texto do Apocalipse, ele leva muita gente a querer dizer que quando a gente morre, a alma não morre. Essa é uma velha mentira que começou no Éden, não? A serpente disse para a mulher: olha, você não vai morrer. Deus tinha dito: morre se desobedecer. A serpente falou: não morre. Então essa mentira vem de longa data. Os egípcios, os assírios, os babilônios, de um modo geral os povos antigos, e até os de hoje também, creem que a vida não é só essa, que deve ter alguma coisa que subsista a isso. Não é possível que você nasceu, cresceu, casou, teve filhos e tal, e virou adubo. Então, a noção que deve ter alguma coisa depois. Então, esses pensamentos gregos, não? Levaram avante isso, mostrando então que o corpo é perecível, é uma prisão, e a alma é imortal. Quando você morre, a alma sai do corpo e vive em algum lugar, etc. Isso é um pensamento pagão, não bíblico. A Bíblia fala que a pessoa morre e que a imortalidade ela só será concedida a nós na glorificação quando Cristo voltar. Mas mesmo assim, nós deveríamos continuar comendo da árvore da vida. Só Deus tem imortalidade inata. Só Ele é imortal. Nós um dia seremos imortais condicionais. Mas o que João está dizendo? Que ele viu as almas das pessoas decapitadas debaixo do altar. Aí, nesse sentido, é uma visão. João, como bom judeu, não acreditaria na literalidade disso, de alma clamando por justiça,
Então ele está aí usando almas no sentido de pessoas. E que pessoas são essas? Aí o contexto fala que foram decapitadas. Então é como se, aí não é uma coisa que acontece literalmente, mas uma coisa como se fosse uma parábola de todas as injustiças que se cometeram e que aparentemente ficou sem vingança da parte de Deus. Ou seja, compensa ser bom, compensa ser correto, parece que o mal é que está vencendo o bem. Então João, no quinto selo, ele vê como se pessoas que morreram, que a Bíblia diz que estão nos túmulos, que não sabem de nada, mas nessa visão é como se elas estivessem vivas e sabendo que cometeram injustiças contra elas. Então elas clamam a Deus que vingue o sangue delas. Então isso aí não é uma cena literal, porque se eu pensar que é literal, almas clamando, eu vou contra toda a Bíblia, que a Bíblia diz que a alma morre. A alma é a pessoa viva. Então, pó mais fôlego da alma vivente. Agora, se eu acho que tem alma clamando debaixo do altar, então eu estou contradizendo a Bíblia, porque essas almas aí sabem que foram injustiçadas, sabem que foram decapitadas. Então, é uma linguagem simbólica de pessoas que clamam por justiça. E a ideia aí é que um dia o mal não ficará impune para sempre. Que Deus vai tomar providência e vai vingar as pessoas más que prejudicaram as pessoas boas. Então, como no Apocalipse tem muita figuração, não é? Então, João vê animais com chifres, com cabeças, com tantas cabeças saindo do mar, saindo da terra. É a linguagem figurada, não? Então, aí essas almas debaixo do altar é a linguagem figurada também de pessoas que estavam no tempo de João mortas, decapitadas. E a Bíblia fala que os mortos não sabem de nada, mas figuradamente falando, é como se elas estivessem vivas, clamando por justiça. Então João aí fala assim que elas ouviram uma voz dizendo que Deus então, que elas deviam continuar adormecidas e que um dia Deus faria justiça a elas. Então a mensagem de João é: o mal não vai ficar impune para sempre. Um dia Deus vai chamar a atenção e vai punir as pessoas más que fizeram mal aos seus filhos. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3, versos 4 a 6. Estudar a Bíblia, aprender teologia e se preocupar com o texto bíblico é prejudicial para a vida de um cristão? Esse texto paulino, ele deve ser entendido à luz da teologia de Paulo. Paulo, ele geralmente está combatendo pessoas que querem ser justas por fazer coisas. E ele sempre falou que a justificação é pela graça mediante a fé em Jesus. Eu sou declarado justo e feito justo por causa dos méritos de Cristo. Mas o que ele está dizendo que a letra mata? A função da lei é matar mesmo. Se eu quiser ser salvo por guardar a lei, eu estou no caminho errado. Porque a lei fala assim, não dirás falso testemunho. Eu vou descobrir que eu às vezes minto. Então toda vez que eu vir esse mandamento, a lei está me matando. Que é a função dela, não? A função dela é mostrar que eu estou errado. Não é? Se eu pensei com intenção impura sobre uma pessoa que não é minha esposa e tal, então eu não adulterarás. Olha a lei me matando aí. E ela está cumprindo bem seu papel. Não é? Se alguém quiser ser justo por guardar a lei, vai descobrir o contrário, que ele é um grande pecador. A lei está me matando, digamos assim, está matando o meu pensamento de que eu era um justo. Ela me põe a descoberto, mostra quem eu sou de verdade. Não é? Mas o Espírito é que vivifica. Ou seja, o Espírito Santo me dá condições de eu lutar contra os meus defeitos de caráter. Ele me dá vida espiritual, me dá força para não fazer o que é errado. Porque se eu for buscar força na lei, eu estou perdido. Porque a lei nunca foi dada para justificar ninguém, dar força para ninguém. A lei foi dada como espelho, para condenar mesmo. A lei, quando eu olho para a lei, eu vejo que eu às vezes minto, às vezes em pensamento eu adultero, eu sou às vezes desonesto,
Eu, às vezes, adoro coisas que não devia adorar, a idolatria. Às vezes, não guardo o sábado como deveria. Às vezes, não honro meu pai e minha mãe como deveria. Às vezes, eu sou cobiçoso. Então, a função da lei é matar mesmo. Então, se a pessoa quer vida na lei, ela está no caminho errado. Porque a lei não foi dada para dar vida para ninguém. A lei foi dada para mostrar o meu erro. E quando ela faz isso, ela está cumprindo muito bem seu papel. Então, é como se assim, você tivesse uma sujeira no nariz e você olhasse para o espelho e visse a sujeira. Você fica com ódio do espelho ou agradece? Agradece, eu vou rapidinho lá numa pia, tal, limpo meu nariz e tal, porque senão eu ia pagar um mico, né, uma sujeira. Eu não fico bravo com o espelho. Ou seja, quando o espelho mostrou a sujeira no meu nariz, é como se estivesse me matando. Ou seja, você tem uma coisa no nariz feia aí, vai tirar isso. Então a letra mata. A lei não foi dada para salvar ninguém, mas para condenar. E quando a lei me condena, está muito bem cumprindo seu papel. Agora, o Espírito me dá vida, ou seja, o Espírito me dá força, vida espiritual, para não fazer as coisas erradas que a lei condena. Então, se alguém quer ser justo por guardar a lei, ele vai se dar mal, porque a lei não foi dada para salvar ninguém. A lei foi dada para condenar mesmo, para matar a pessoa, no sentido de mostrar quem a pessoa realmente é. Então, eu fico pensando nos fariseus, né? Tentar guardar a lei para ser salvo, mas sempre tinha aquele sentimento que estava faltando uma coisa, né? Porque a lei não foi dada para me dizer assim, você é justo, você está tudo certo com você, não. A lei foi dada para mostrar que eu estou errado. Eu devo agradecer a lei, não? Porque senão eu me perderia pensando que está tudo certo. Então, quando eu olho para a lei, eu digo, não mate. Aí eu tenho, às vezes, ódio de um irmão. Jesus falou assim, que matar não é só enfiar a faca em alguém, mas odiar a pessoa, não é? Guardar ódio no coração. Eu estou como que matando a mim mesmo primeiro e matando o outro lá. O ódio pode levar um dia que eu meta uma faca em alguém, dar um tiro em alguém. Então, quando a lei fala assim, não mate, ela está dizendo, não odeie. Porque você vai matar você mesmo e pode até matar o próximo que você odeia, não? Então, vamos agradecer o espelho. O espelho foi dado, não foi para dizer que eu estou bem. O espelho foi dado para dizer que, às vezes, eu não estou bem. Então, agradeçamos esse espelho que foi dado para mostrar o erro. E peçamos ao Espírito, que o Espírito é que dá vida. O Espírito que dá vida espiritual para que eu consiga obedecer os mandamentos. Então, Paulo não está também dizendo que a letra mata no sentido que você não deve estudar a Bíblia, porque a letra mata. Não, o contexto não é esse. O contexto, o mesmo Paulo disse que nós devemos ser, como Timóteo, sábios para a salvação. E que ele elogiou Timóteo, que desde a infância ele lia a Bíblia, que ele chama de sagradas letras, não? E pode nos tornar sábios para a salvação. Então, a letra mata no sentido que a lei me condena quando eu estou errado. Eu devo agradecer a ela por isso. Devo pedir ajuda a Deus, mediante o Espírito, para fazer o que é correto.